Iniciando então aqui mais um dia do nosso trabalho, o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, a primeira parte, Os Réprobos, capítulo 2, Os Réprobos. Esse aqui é o nosso terceiro encontro. No nosso encontro anterior, nós trouxemos aqui uma passagem em que Camilo Castelo Branco falava exatamente daquilo que ele observava naquele ambiente onde ele estava, das características dos suicidas que ali estavam então. Então ele falava assim, por exemplo, daqueles que traziam características de um suicídio por enforcamento, então ele dizia ali cacoetes nervosos, as ânsias do enforcamento, esforçando-se com gestos instintivos, altamente emocionantes, por livrarem o pescoço entumecido e violáceo dos farrapos de cordas e de panos que se refletiam nas repercussões perispirituais. Depois ele falava aqui também sobre outros, que do peito ou do ouvido, da garganta, banhados de sangue, pelo fato de terem cometido ali as lesões. Mais para frente ele falava ainda, e aqui é a parte mais dolorosa, que ele comentava aqueles exatamente que ficavam mais isolados, que eram os que se lançavam na frente de trens. A gente reparava que naquele período, naquela época, as mortes por trem era bastante comum para aqueles que cometiam suicídio, exatamente porque não havia naquela época veículos que fossem, que tivessem um grande porte para provocar a morte de alguém. Eram carruagens, eram cavalos. Então nós vimos assim que os trens eram muito comuns. Hoje não, hoje as pessoas se lançam na frente de ônibus, caminhões, se lançam do alto de viadutos, e dentre outras estruturas que nós temos hoje. Mas os trens então naquela época eram bastante comum. Temos som, pessoal, dá só um retorno para a parte, por favor. Bom dia, Helena. Ok, obrigado. E depois aqui embaixo, ele falava sobre... deixa eu ver aqui... falava sobre isso. E depois aqui no final, a gente tem aqui... tá certo. Então aqui a gente tem aquela passagem que foi citada, que trouxe para nós aquele resumo dessa situação. Então ele diz assim para nós, que a mente edifica e produz. O pensamento, já bastantes vezes declararam engendradas, realiza, segura o que passou e com poderosas garras conserva o presente até quando desejar. E aí nós comentamos então sobre a força do pensamento, das criações mentais sobre cada um de nós. Hoje, aqui como na condição de encarnados, nós temos o nosso corpo físico, que os espíritos sempre comentam, que o corpo físico nada mais é do que um mata-borrão. Ele absorve todos os impactos energéticos que nós produzimos em nossa mente. Então, aquilo que nós pensamos não se reflete, pelo menos não de imediato, sobre o nosso corpo físico, mas com o passar do tempo, acaba sendo inevitável essa transferência desses moldes que nós criamos na nossa mente, passando para o nosso corpo físico, como é o caso, por exemplo, da própria somatização de muitas doenças que nós criamos. Então a mente tem ali uma força muito grande que nós ainda estamos muito longe de compreender exatamente a sua extensão. Já no plano espiritual é diferente, não tendo o corpo físico, tendo o corpo fluídico, que ele é moldado com mais facilidade por essa força mental. Ele pode fazer com que o espírito se beneficie quando essas energias são positivas, são benéficas, e ao mesmo tempo também pode trazer grandes prejuízos quando essa mente se encontra em desarmonia, em desequilíbrio, como nós vimos aqui no caso dos suicidas. Então foi exatamente essa ideia passada aqui por essa passagem nesse texto. Continua aqui então Camilo. Cada um de nós no Vale Sinistro, vibrando violentamente, e retendo com as forças mentais o momento atroz em que nos suicidamos, criávamos os cenários e respectivas cenas que vivêramos em nossos derradeiros momentos de homens terrestres. Tais cenas, refletidas ao redor de cada um, levavam à confusão a localidade,
espalhavam tragédia e inferno por toda parte, se viciando de aflições superlativas os desgraçados prisioneiros. Assim era que se deparavam aqui e ali forças erguidas, baloiçando o corpo do próprio suicida, que evocava a hora em que se precipitara na morte voluntária. Veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros treslocados que buscaram matar o próprio corpo por esse meio execrável, os quais, agora com a mente impregnada do momento sinistro, retratavam sem cessar o episódio, propondo à visão dos companheiros afins suas hediondas recordações. Antes da gente continuar, né? Bom dia, Humberto. Beijão, meu amigo. Então aqui, antes da gente continuar, só para fazer uma recapitulação daquilo que nós vimos ontem no livro O Céu e o Inferno, lá nas entrevistas dos suicidas, nós vimos exatamente, né, recordando também lá nos espíritos sofredores, naquela passagem do espírito Clé, falava Kardec então que muitos espíritos então, né, qual página que nós estamos aqui no Memória de um Suicida, Fatival? Que você pergunta? Eu estou aqui na versão digital na página número 29, tá? Na versão digital. Mas assim, faltam umas 3 páginas para acabar esse capítulo 2. Tá? Dá uma procuradinha aí que você vai conseguir encontrar, que eu vou ler a nota de rodapé 4A, que se encontra aqui agora. Tá? Então, nessa passagem, Kardec lembra então que muitas vezes o espírito cria esse cenário repetitivamente, conforme foi colocado um pouco mais acima, que mostra então que é o pensamento que cria, e isso vai permanecer, né, por um tempo, como diz aqui para nós, conserva o presente até quando desejar. Então, enquanto o espírito não se desvincular daquele momento, né, do peso da culpa, do constrangimento que ele vivencia, enquanto ele não se desvincular daquele momento, ele vai continuar projetando em sua mente aquele cenário e vai revivê-lo continuamente, né? Exatamente, ele vai criando o ato, como a gente viu ontem, né? A gente lembra daquele senhor que era alcoólatra, que se lançou do alto daquela torre, e ele ficava revivendo então a queda, se esborrachando lá no quebra-mar, à beira dessa torre, né? Então o que nós consideramos é que a mente pode produzir esse cenário, mas uma outra condição que nós encontramos, que Kardec mencionou lá na entrevista do espírito Clé, é que muitas vezes o espírito ele acaba recebendo como punição essas lembranças, então ele acaba sendo induzido a reviver essas cenas. Então ele pode até não criar, ele pode até conseguir de vez em quando se desvincular dela, né, e não necessariamente ficar preso o tempo todo, mas existe uma força exterior que Kardec não conseguiu definir, mas ele que chamou para nós como sendo ali a justiça superior. Essa justiça impõe ao espírito essa situação em que ele fica revivendo essa imagem durante o tempo que foi necessário, porque em outras situações espíritos disseram que eram obrigados a ficar num lugar, eram obrigados a ficar revivendo aquela imagem, a ficar mantendo viva aquela lembrança. Então nós temos esses 2 casos. Não temos aqui como definir quando isso acontece, mas sabemos que acontece. Então, independente da imposição, independente da criação espontânea do próprio espírito, ele acaba então sofrendo as consequências daquilo que ele criou. E ali nada mais é então do que a própria justiça divina se fazendo presente. E nós teremos relatos também, veremos aqui na própria história de Camilo Castelo Branco, que muitas vezes o espírito acaba se recuperando daquela fase inicial, ele inicia então aquele processo de recuperação, de reequilíbrio, mas em situações em que ele se lembra daquilo que ele vivenciou, ele traz de volta essas mesmas ideias, essas mesmas lembranças, e ele acaba sofrendo inicialmente aquilo que ele vivenciou. André Luiz fala sobre isso lá no livro Nosso Lar, quando ele então se encontrava já nesse processo de recuperação, e aí então numa situação que ele, revendo a família, vendo tudo ao contrário, ele acabou sofrendo naquele momento e reviveu
aquela época em que ele se encontrava naquele estado grave de perturbação inicial, chegando no plano espiritual. Então, a mente é a fonte criadora de tudo. Seja ela quando ela cria espontaneamente, seja ela quando ela é induzida a produzir uma determinada imagem, uma determinada ideia. E essa ideia, então, afeta diretamente, então, o espírito através, né, do seu perispírito. Então, exatamente ali que nós vemos. A mente é criadora de tudo. O que nós estamos vendo aqui nessa passagem é o efeito da mente de uma forma bastante dolorosa, de uma forma bastante perturbadora. Agora, obviamente, nós vamos encontrar também a mente como uma fonte criadora positiva, favorável, em que os espíritos começam então a utilizar essa capacidade criativa de uma forma favorável, se restabelecendo, se reequilibrando, se desenvolvendo, porque é exatamente isso que eu falei para vocês em outra oportunidade. Nós temos no plano espiritual uma legião de espíritos que trabalham com psicoterapia para poder fazer com que os recém-desencarnados e aqueles que passam por esse processo de reequilíbrio utilizem a própria força mental para se reequilibrarem. Eles são beneficiados com aplicações fluídicas, com o magnetismo que vem de trabalhadores, de terapeutas que auxiliam, mas o trabalho principal é fazer com que o próprio espírito modifique o seu modo de pensar para que ele seja então beneficiado. No caso dos suicidas, o grande trabalho, o intenso trabalho que eles vão se submeter, vai ser exatamente eles acreditarem que eles já não mais cometeram suicídio, que eles já não estão mais naquela condição, então a mente começa a criar um estado de saúde, e esse estado de saúde vai refletindo sobre o seu perispírito, e aí então ele acaba se curando. Então o trabalho de autocura, através dessa psicoterapia que é feita no plano espiritual, ela é fundamental e absolutamente intensa, principalmente com a esmagadora maioria dos espíritos que acabam de reencarnar. Bom dia, fraterna. Então a gente já fica preparado para isso, que a nossa mente será trabalhada por esses espíritos para que a gente promova a própria autocura. Principalmente nessa fase inicial da nossa desencarnação, que tem ali um efeito muito intenso. Nesse caso, André, a demora que acontece é exatamente porque o espírito não consegue sair daquele estado de perturbação. Mas quando ele se deixa levar para esse tratamento, o trabalho é aplicado exatamente para modificar o seu modo de pensar. Então, a mente é a força criadora de tudo e é nela que tudo se desenvolve. Falando então aqui para nós sobre essa imagem que fica então fixa na mente dos espíritos, né? Aliás, né, só para a gente poder lembrar, hoje nós temos por exemplo, né, dentro do meio espírita, seria, por exemplo, né, Márcio, bom dia, essa parte das formas de pensamento nada mais são do que uma reprodução daquilo que o espírito pensa. Pode ser positiva, pode ser negativa. Infelizmente, para esses espíritos que estão aí iniciando esse processo, a forma negativa é aquilo que mais acontece, em que ele acaba criando nele próprio essas imagens perturbadoras, né, essas lesões que provocam tanto sofrimento. Então, e o que nós vemos também é que hoje nós temos, por exemplo, no meio espírita, né, como por exemplo, no próprio Centro Espírita Leão Denis, nós temos ali a doutora Luzia Matias, que trabalha com esse grupo de cura e autocura. Né? Por que cura e autocura? Porque a cura, inicialmente, nós vamos entender de que forma que a doença pode ser tratada dentro dos meios exteriores que nós temos hoje nas nossas ciências, né? Na medicina, na psicologia, terapias complementares, enfim, tudo aquilo que pode beneficiar, né, na própria química que nós temos hoje, na farmacologia e tudo aquilo. Agora, quando nós falamos em autocura, é um processo exatamente em que o próprio indivíduo transforma o seu pensamento. Então ele acaba, se ele somatiza uma doença afetando o seu organismo, ele pode também promover a autocura através do mesmo mecanismo, apenas invertendo ali a sua polaridade. Então hoje nós temos isso também. Né? A medicina também preocupada com isso, percebendo que o indivíduo que é motivado a trabalhar na sua cura, ele consegue uma cura muito mais rápida. Agora a questão é como é que nós vamos trabalhar objetivamente com a mente das pessoas para essa cura. Porque como a mente hoje é algo abstrato para nós, diferentemente daquilo que, se você vai num cirurgião, ele pega ali o bisturi, faz ali os procedimentos, resolveu o problema. Você vai tomar uma medicação, uma injeção, um comprimido, passa ali uma pomada, alguma coisa, resolvido o problema. E a mente, como é que nós vamos lidar com isso?
não é algo palpável. Não tem como nós manipularmos como se fosse ali um motor, um mecanismo qualquer. Temos que trabalhar de uma forma muito subjetiva para cada indivíduo, sem saber exatamente de que forma que ele lida com o seu pensamento. Então, é um trabalho difícil para quem trabalha com a mente, na psicologia, na psiquiatria, que são verdadeiros artistas, porque trabalham com um elemento abstrato. Tem que conhecer o paciente, entrar no seu pensamento, conhecer tudo ali, depois botar aquilo para fora e começar a processar aquelas informações que foram colhidas. Algo muito difícil, né? Vamos aqui então para a nota de rodapé. A nota da médium, né? Dona Ivone coloca para nós assim: em várias sessões práticas a que tivemos ocasião de assistir em organizações espíritas do estado de Minas Gerais, os videntes eram concordes em afirmar que não percebiam apenas o espírito atribulado no suicida, do suicida comunicar-se, mas também a cena do próprio suicídio, desvendando-se as suas faculdades mediúnicas no momento supremo da trágica ocorrência. E isso são relatos que Dona Ivone traz aqui, e nós temos também outros relatos interessantes que mostram assim, porque o espírito, quando ele não se apresenta apenas em corpo perispiritual. Ele traz também as próprias imagens, porque quando ele vai se comunicar com os médiuns, nós lembramos que existe uma conexão de mente com mente. Então a mente do espírito transmite para a mente do médium as informações que vão ser ali psicografadas, ou, no caso da psicofonia, transmitidas através da fala. Mas junto com as ideias que ele quer transmitir, vão também as ideias que ele está alimentando. Nesse caso, o que existe de mais intenso para o suicida é o momento exatamente da sua destruição, da destruição do seu corpo físico. Aquilo fica fixo e muitos médiuns acabam também captando essas mesmas imagens. Então eles estão ali conversando, e existem médiums que são muito sensíveis, que são aquele caso dos médiums sensitivos, né? Nós lembramos lá no livro dos médiums que Kardec comenta que todo médium é, por princípio, sensitivo. E depois ele começa então a manifestar as suas faculdades mais ostensivas. Então, se ele é psicógrafo, se ele é médium passista, se ele é médium psicofônico, se ele é médium de efeitos físicos, antes de ser todas essas faculdades, antes de apresentar todas essas faculdades ostensivas, ele tem uma sensibilidade que ele é capaz de perceber, por exemplo, a presença do espírito com maior ou menor intensidade, o estado moral, o estado emocional do espírito com maior ou menor intensidade. Então, todo médium é sensitivo. Dali, então, ele começa a manifestar as faculdades mais ostensivas. E existem médiums que são ostensivamente sensitivos também. Por exemplo, o médium que é psicofônico, no caso, por exemplo, de Dona Ivone. Não precisamos ir muito longe. Ela mesma falou para nós, né, sobre as suas faculdades, quando ela, no livro que nós lemos, no segundo livro dela, né, que nós estudamos aqui, Recordações da Mediunidade. Ela não apenas via o espírito, no caso, com frequência, espíritos suicidas, ela não apenas conversava com o espírito, como ela sentia aquilo que o espírito sentia. Nós lembramos daquele alemão que deu um tiro no peito. Ela, então, a presença dele próximo a ela fazia com que ela sentisse também essa mesma dor no peito, que foi o tiro que ele acabou, né, desferindo sobre si mesmo. Então, temos ali médiums que numa reunião mediúnica comum, ele está ali psicografando, ou está ali na psicofonia, de repente ele começa a sentir aquele incômodo. E aí então vem a asfixia, vem a dor de uma lesão, vem ali um trauma que foi muito grave. Então ele não apenas se comunica, como ele vê aquilo que aconteceu, e muito mais do que isso, ele sente aquilo que aconteceu. E é então que nós vemos ali a dificuldade para esses trabalhadores, e é por isso que médiuns muito bem preparados, né, que precisam estar muito bem preparados para trabalhar nesse tipo de tarefa. O Tico Teco lembrou, ainda tem aqueles médiums das gozações, né, que dá carona, seu carro vira médium de transporte. Pois é, né, ainda tem essa. Vamos lá. Então ela diz para nós aqui, né, mais ainda, né, falava sobre essas imagens, né, dos veículos, como ele colocou para nós aqui, né, veículos variados, assim como comboios fumegantes e rápidos, fala das locomotivas, né, colhiam e trituravam sob suas rodas míseros treslocados. Depois ela coloca aqui embaixo. Ele coloca aqui embaixo. Rios caudalosos e mesmo trechos alongados de oceano surgiam repentinamente no meio daquelas vielas sombrias.
Era meia dúzia de réprobos que passava enlouquecida, deixando à mostra cenas de afogamento, por arrastarem na mente conflagrada a trágica lembrança de quando se atiraram às suas águas. Né? Então, até mesmo essas imagens de lagos, de rios, de oceanos, também eram reproduzidas nesse ambiente. Porque exatamente esses espíritos que eram ali vítimas desse tipo de suicídio acabavam juntando o seu pensamento, formavam então aquele pensamento coletivo, criando aquelas imagens, que são bastante confusas, sem dúvida nenhuma, mas elas estavam ali. Então viam ali imagens de trens sendo projetadas. Seria mais ou menos, é difícil para a gente poder trazer assim de uma forma mais concreta a descrição daquilo que o Camilo Castelo Branco quer trazer para nós. Mas a gente pode imaginar, por exemplo, você andando num ambiente, vamos colocar assim, num cenário, por exemplo, como aquele que foi reproduzido na novela A Viagem, que era ali aquele chamado Vale dos Suicidas, né? Vocês devem se recordar. Era uma grande pedreira, com muita lama, muita terra, fogo, com labaredas saindo, né, de fissuras na terra, um ambiente muito escuro. E ao mesmo tempo a gente pode imaginar como se projetores de cinema lançassem sobre aquelas pedras ou sobre a fumaça determinadas passagens de filmes. Então imagina a gente naquele local e de repente você vê na pedra assim, uma locomotiva passando, uma onda batendo na pedra. Então assim, essas imagens elas são projetadas, elas são criadas a partir das projeções da mente do espírito. Então como se fossem projetores transmitindo para aquele ambiente. Eu acho que essa é uma maneira muito pobre de fazer essa reprodução, de transmitir essa ideia, mas acho que é o mais perto que a gente consegue chegar. Não era algo real, mas eles viam, porque estava ali a imagem sendo transmitida. E continua. Homens e mulheres transitavam desesperados, uns ensanguentados, outros estorcendo-se no suplício das dores pelo envenenamento. Ele não tinha falado sobre isso ainda, né? E o que era pior, deixando à mostra o reflexo das entranhas carnais corroídas pelo tóxico ingerido, enquanto outros mais incendiados a gritarem por socorro nas correrias insensatas, traziam pânico ainda maior entre os companheiros de desgraça, os quais receavam queimar-se ao seu contato, todos possuídos de loucura coletiva. E coroando a profundeza e intensidade desses inimagináveis martírios, as penas morais, os remorsos, as saudades dos seres amados, dos quais se não tinham notícias, os mesmos dissabores que haviam dado causa ao desespero e que persistiam em afligir. Aquilo que eu insisto para vocês, né, que o drama maior que o suicida vivencia não é simplesmente o efeito direto do ato sobre o seu perispírito. Muito mais do que isso são os dramas mentais que o espírito acaba vivendo, porque ele continua trazendo ainda, né, os dramas de consciência, desculpem, que ele continua ainda trazendo, né, após esse ato, que foi um caso diferente que nós vimos ontem, estudando no Céu e Inferno, o pai e o conscrito, que foi aquele caso do pai que cometeu suicídio para que o filho fosse dispensado do serviço militar para aquelas tropas que estavam sendo enviadas, né, lá em 1857, lá na Guerra da Itália. E ali foi colocado exatamente, né, o motivo que o levou ao suicídio não foi nenhum tipo de culpa moral, de drama moral, de desequilíbrio. Ele simplesmente fez isso acreditando que o bem maior, que seria proteger o filho, não traria para ele nenhum tipo de culpa. E de fato não trouxe, porque na verdade ele sofreu o efeito. Mas a sua recuperação seria muito rápida, exatamente porque simplesmente reconhecendo o equívoco que ele praticou, sem ter nenhum débito de consciência que ele trouxe da sua existência física, ele poderia rapidamente se reequilibrar. E o próprio São Luís falou sobre isso também, que ele teria uma recuperação rápida exatamente porque o motivo que o levou foi um motivo louvável. Mas o que ele vai sofrer vai ser exatamente a falta de fé em Deus, de respeitar as suas leis, de confiar na providência, né, que até poderia proteger o filho por passar por aquela experiência que seria algo benéfico. Então o que nós vemos é que esses suicidas são diferentes desses outros. Então não é aquela matemática exata que nós imaginamos, né?
O Brás colocou, né, que nem eu já acho que são paisagens intraterrenas sobre o olhar do espírito. Abaixo dos pés, né, tem uma população imensa. Mas o que a gente coloca, né, Brás, que essa coletividade que se junta, essas imagens ficam projetadas, soltas no ar, do lado, né, é difícil a gente criar isso, né, como o próprio Camilo coloca, somente um suicida é capaz de entender o que o outro suicida está querendo descrever, né? O Tico Teco lembrou, às vezes a imagem do drama não define bem, se falarmos do pessoal ou do coletivo, é confuso, né? Algo muito confuso, muito misturado, né? Junta a experiência de um com a experiência do outro e traz ali uma mescla, é algo muito confuso, né, para a gente tentar entender. E diz aqui para nós então, e as penas físico-materiais, a fome, o frio, a sede, exigências fisiológicas em geral, torturantes, irritantes, desesperadoras, a fadiga, a insônia depressora, a fraqueza, o delíquio. Ou seja, temos ali então 3 pontos diferentes que atormentam então esses espíritos. Primeiro, o principal, a consciência que traz as mesmas aflições que ele vivenciou durante a sua encarnação, que foram a causa do seu suicídio. Segundo, o efeito do perispírito devido ao acidente que ele praticou, né, o enforcamento, envenenamento, afogamento, dentre outros, isso acaba refletindo sobre ele. E depois, por se ver ainda muito próximo da condição física, ele acaba também sentindo frio, sentindo fome, sentindo cansaço. É aquele espírito que não dorme porque é aquela gritaria, aquele tormento todo. Ele mesmo cria em si esse tormento. Então tudo isso vai se somando, levando muitos deles, sem dúvida nenhuma, a esse estado de loucura. Porque tudo vem de uma forma muito intensa, tudo vem de uma forma muito perturbadora. Diferente de um espírito, por exemplo, que ele desencarna, e aí então ele é conduzido para a dimensão ali, para os ambientes que são favoráveis para a sua recuperação, deixando para trás tudo aquilo que ele vivenciou. Não é algo que o afeta diretamente, salvo aqueles espíritos que ainda trazem algum tipo de apego ao mundo material, sofrem ainda, né, as causas da sua desencarnação, como é o caso de uma desencarnação natural, de um acidente, de uma doença, alguma coisa assim, que ele continua sentindo os seus efeitos imediatos. Mas que aquilo vai cedendo com o passar do tempo, e tem aqueles espíritos que rapidamente se recuperam. Passam aquele período inicial, muitas vezes adormecidos, despertam no plano espiritual, já desvinculado da sua realidade do mundo físico que foi vivenciada. Então, diferente do que acontece com o suicida que vive intensamente tudo isso ao mesmo tempo. E o Márcio lembrou, né, sem falar que o suicida se encontra em perturbação. Daí tudo em volta fica um claro escuro, né, com imagens completamente distorcidas e perturbadas também. Necessidades imperiosas, desconforto de toda espécie, insolúveis a desafiarem possibilidades de suavização. A visão insidiosa e inelutável do cadáver apodrecendo, seus fétidos asquerosos, a repercussão na mente excitada dos vermes a consumirem o lodo carnal, fazendo que o desgraçado Marte se supusesse igualmente atacado de podridão. Então coloca aqui, né, o desgraçado mártir, né, porque ele acreditava que estava ali praticando um ato heróico, alguma coisa assim. E ainda tem a repercussão do corpo físico ainda, o quarto elemento, como se não bastasse tudo isso. A consciência, o acidente, a situação que o levou ao desencarne, as sensações fisiológicas que ele acabava sentindo, e depois ainda a repercussão do seu organismo que o afetava, né, devido a essa ligação magnética. Tudo isso sobre ele. Bom dia, Nando. Coisa singular. Essa escória trazia pendente em si fragmentos de cordão luminoso fosforescente, o qual, despedaçado como arrebentado violentamente, desprendia-se em estilhas qual um cabo compacto de fios elétricos arrebentados, a desprenderem fluidos que deveriam permanecer organizados para determinado fim. Ora, esse pormenor aparentemente insignificante tinha ao contrário importância capital,
pois era justamente nele que se estabelecia a desorganização do estado de suicida. Hoje sabemos que esse cordão fluídico magnético que liga a alma ao envoltório carnal e lhe comunica a vida, somente deverá estar em condições apropriadas para deste separar-se por ocasião da morte natural, o que então se fará naturalmente, sem choque, sem violência. Com o suicídio, porém, uma vez partido e não desligado, rudemente arrancado, despedaçado quando ainda, em toda a sua pujança fluídica e magnética, produzirá grande parte dos desequilíbrios, se não todas que vimos anotando, uma vez que na constituição vital para a existência que deveria ser, muitas vezes longa, a reserva de forças magnéticas não se haviam extinguido ainda, o que leva o suicida a sentir-se um morto-vivo, na mais expressiva significação do termo. Mas na ocasião em que pela primeira vez o notáramos, desconhecíamos o fato natural, afigurando-se-nos o motivo a mais para confusões e terrores. Então, um fato importante, né? Esse cordão fluídico, ele é descrito por várias filosofias diferentes. Então nós temos, por exemplo, a própria doutrina espírita, Kardec fala sobre esse cordão fluídico, André Luiz fala sobre um cordão prateado, nós temos outras linhas de pesquisa, como por exemplo a projeciologia, que fala exatamente sobre esse cordão que é visto por aqueles que praticam. Enfim, né, isso acaba sendo uma unanimidade entre várias linhas de pensamento, linhas de pesquisas diferentes. E aqui, então, comenta exatamente, né, que esse cordão, então, ele é dissolvido ou ele é desligado do espírito que tem ali uma desencarnação natural. No caso do espírito, por exemplo, nós temos ali o rompimento, ele é simplesmente rasgado. E aí então, né, com toda aquela carga fluídica magnética que se encontrava concentrada nele, continua ainda repercutindo sobre o espírito, né? Então, a mesma coisa a Bíblia também faz esse comentário sobre esse fio de prata. Tão deplorável estado de coisas, para a compreensão do qual o homem não possui vocabulário, nem imagens adequadas, prolonga-se até que as reservas de forças vitais e magnéticas se esgotem, o que varia segundo o grau de vitalidade de cada um. O próprio caráter individual influi na prolongação do melindroso estado, quando o padecente for mais ou menos afeito às atrações dos sentidos materiais, grosseiros e inferiores. É, pois, um complexo que se estabelece que só o tempo, com extensa cauda de sofrimentos, conseguirá corrigir. Então é falando aqui para nós, sobre essa situação que ela varia muito de espírito para espírito, do seu grau de apego, como se não bastasse o próprio ato, da influência que a matéria exerce sobre ele, da força do seu pensamento, enfim, né, das causas que o levaram ao suicídio. Tudo isso, então, sendo colocado para nós aqui. Um dia, profundo ao quebramento, sucedeu em meu ser a prolongada excitação. Fraqueza insólita conservou-me aquietado, como desfalecido. Eu e muitos outros cômpares de minha falange estávamos extenuados, incapazes de resistirmos por mais tempo a tão desesperadora situação. Urgência de repouso fazia-nos desmaiar frequentemente, obrigando-nos ao recolhimento em nossas desconfortáveis cavernas. Não se tinham passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera. Para vocês verem, né, tudo isso que ele está descrevendo agora foi apenas 24 horas depois do ato que ele praticou. Dá a impressão de que a gente está aqui durante 2 meses falando sobre tudo isso, né? Não se tinham se passado, porém, sequer 24 horas desde que o novo estado nos surpreendera, quando mais uma vez fomos alarmados pelo significativo rumor daquele mesmo comboio que já em outras ocasiões havia aparecido em nosso vale. Esse comboio ele fala exatamente sobre aqueles trabalhadores da Legião de Maria, né? Que eram aqueles espíritos que faziam aqueles trabalhos de resgate para aqueles espíritos que já estavam em condições de passar por esse tipo de tratamento, né? O Márcio lembrou aqui, né, aquele fio partido que fica no poste quando é partido cheio de energia, fica chicoteando. É uma comparação interessante, Márcio.
né? Como eu falei para vocês, a gente tem dificuldade para traduzir exatamente aquilo que os espíritos passam, mas essa é uma outra comparação que a gente pode colocar também. O próprio espírito fica ali sofrendo o efeito daquela carga energética que acaba recaindo sobre ele próprio, né? Então isso também é mais uma situação que a gente pode imaginar. Aquele fio que vai se debatendo e soltando faísca para todo lado. Então ele diz assim ainda para nós: eu compartilhava o mesmo antro residencial de 4 outros indivíduos, como eu portugueses, e no decorrer do longo martírio em comum, tornáramos-nos inseparáveis, à força de sofrermos juntos do mesmo tegúrio de dor. Dentre todos, porém, um sobremaneira me irritava, predispondo-me à discussão, com o usar, apesar da situação precária, o monóculo inseparável, o fraque dentalhado e respectiva bengala de castão de ouro, conjunto que, para o meu conceito neurastênico e impertinente, o tornara pedante e antipático, num local onde se vivia torturado com odores fétidos e podridão, e em que nossa indumentária dir-se-ia empastada de estranhas substâncias gordurosas, reflexos mentais da podridão elaborada em torno do envoltório carnal. Eu, porém, esquecia-me de que continuava a usar pince-nez, né, com seu fio de torçal, a sobrecasaca dos dias cerimoniosos, os bigodes fartos penteados. Confesso que então, apesar da longa convivência, lhes não conhecia os nomes. No Vale Sinistro a desgraça é ardente demais para que se preocupe o calceta com a identidade alheia, né? Inclusive ele chegou a comentar no início do capítulo 1 que, diferentemente do Vale dos Leprosos, né, que é descrito lá no Novo Testamento, em que apesar deles serem leprosos e estarem ali isolados da cidade, havia naquele local, naquele vale, uma comunidade em que as pessoas interagiam, se auxiliavam, se envolviam, se apaixonavam, né, e recebiam também ali toda a assistência exterior, né, alguma assistência exterior que levava para eles ali alimentos, medicações. Para os suicidas, isso acabava não acontecendo, pelo contrário, eles ficavam ali num isolamento e com tanto sofrimento, com tanta dor, que fazia exatamente com que eles não tivessem sequer tempo de se socializar. Pelo contrário, se mantinham ali isolados. Esse relato que ele trouxe para nós aqui, falando sobre aquela característica pedante daquele companheiro, né, de caverna que Camilo tinha, que era aquele homem utilizando então aquela roupa sofisticada, aquele monóculo, aquela bengala de ouro, né? Então é muito comum isso acontecer. Nós vemos, por exemplo, né, uma situação que nós costumamos ver em filmes, por exemplo, militares. Aqueles militares tomados de culpa. Então o que eles fazem quando vão cometer o suicídio, né? Dois filmes mostram sobre isso, né? Questão de Honra, com Tom Cruise, que mostra um tenente-coronel que se vestiu com aquela roupa de gala e depois deu um tiro na boca, né? Com aquela roupa perfeita, impecável, né? E um outro filme também, Perfume de Mulher, quando nós tínhamos um outro tenente-coronel que se vestiu também de gala para poder cometer o suicídio, e ele acabou depois sendo convencido a não fazê-lo. Então vemos assim pessoas que se vestem, né, com aquela melhor roupa que tem, com toda aquela, com Al Pacino, exatamente, né, com toda aquela roupa, né, estilosa, se é militar com roupa de gala, se é um civil, né, com uma roupa também de gala e tudo mais, e depois vai para o mundo dos espíritos, né, para esse ambiente dos suicidas, vestido dessa forma, se comportando dessa forma também, mas sofrendo todas ali, né, as desgraças. André Luiz vai falar sobre isso naquele período inicial que ele chamou, né, de estágio ali no umbral, que pessoas muito bem vestidas estavam ali. Que pessoas que desencarnaram ali na sua posição da sociedade, mas que chegando no plano espiritual, apesar da aparência que demonstravam, traziam também ali todas as características da inferioridade moral que apresentavam durante a sua existência. Então eram pessoas bem vestidas, como acontece, né? Cheguei a comentar com vocês, por exemplo, naquelas psicografias que a minha prima recebia, que ela recebeu, tinha ali um senhor que apareceu então lá no centro espírita, né, para poder trazer a sua comunicação, para dar a sua comunicação, estava vestido, né, com
cabelo engomado, com aquela roupa toda chique e tudo mais, mas de extrema arrogância, exigindo dos médiuns que o atendessem imediatamente. Então a gente tem ali o comportamento das pessoas que continuam acompanhando, mas a realidade moral acaba sendo ali acaba afetando exatamente o seu corpo perispiritual. Deixa eu ver ali, né, o Tico Teco lembrou lá em Eclesiastes, né, capítulo 12, versículo 6, né, antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, né, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto do poço, né, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como se deu, né, legal, valeu a citação. Né, deixa eu ver mais aqui, tá aqui repetir embaixo, né, então exatamente ali também a mesma coisa, né, então mostra exatamente ali que essa ideia do cordão, ela é algo presente, né, em várias linhas de pesquisas, linhas filosóficas também. A Paty colocou, né, nas aparições geralmente aparecem com essas roupas de gala, noivas, e até o caso de uma Miss que perdeu o concurso, né, quando era adolescente, apareceu com a roupa que estava no concurso, né. Isso é interessante, Paty, porque, como o próprio Kardec colocou, nas pesquisas, né, investigações que ele fez, né, para poder elaborar o livro dos médiuns, ele utilizava médiuns, videntes, para poder trazer essa descrição. E isso acabou se tornando também uma fonte, né, de pesquisa para a própria elaboração do capítulo 8, o Laboratório do Mundo Invisível, que falava exatamente que os espíritos criavam esses objetos a partir daquilo que eles pensavam. Então mostrava-se não apenas a forma como os espíritos estavam vestidos, mas os objetos que eles portavam e as características do corpo perispiritual. Então, como ele não via, já que Kardec não tinha mediunidade ostensiva, ele utilizava médiuns que traziam então essas descrições. E aí depois ele ia fazendo comparação. O médium estava vendo alguma coisa, ele perguntava para o outro, você também está vendo? Também estou vendo a mesma coisa. Então, se um espírito é capaz de criar, por exemplo, um vestido de noiva, um religioso utilizando ali a sua batina, o militar utilizando o seu uniforme, enfim, cada um utilizando isso mostra exatamente a capacidade criativa. Se a mente é capaz de criar roupa, ela é capaz de criar objetos, ela é capaz de criar estruturas. Então isso mostra para nós exatamente esse esclarecimento que os espíritos trazem sobre a capacidade de criação no plano espiritual. Continuando, vamos lá. O conhecido rumor aproximava-se cada vez mais, falando daquela caravana, né, que chegava periodicamente naquele ambiente. Saímos de um salto para a rua. Vielas e praças encheram-se de réprobos como as passadas vezes, ao mesmo tempo que os mesmos angustiosos brados de socorro ecoavam pelas quebradas sombrias, no intuito de despertarem a atenção dos que vinham para a costumeira vistoria. Até que dentro da atmosfera densa e penumbrosa surgiam os carros brancos, rompendo as trevas com poderosos holofotes. Então dá para a gente imaginar mais ou menos, né, esse cenário, né, cada um aí criando essa situação, né, dessa caravana, né, e também desses veículos trazendo essas luzes potentes, né, que acabam sendo projetadas ali. Estacionou o trem caravaneiro na Praça Lamacenta. Desceu um pelotão de lanceiros, em seguida damas e cavalheiros que pareciam enfermeiros, e mais o chefe da expedição, o qual, como anteriormente esclarecemos, se particularizava por usar turbante e túnica hindus. Lembrando mais uma vez que no plano espiritual, os espíritos continuam levando ali as mesmas características que tinham quando estavam encarnados, né? Isso não é, né? A gente vê ali hindus trabalhando, judeus trabalhando, católicos, enfim, né? Adeptos de várias outras filosofias religiosas, espiritualistas, trabalhando no plano espiritual, levando as características que tinham quando estavam encarnados, né? De acordo com a cultura que viviam. Silenciosos e discretos iniciaram o reconhecimento daqueles que seriam socorridos. A mesma voz austera que se diria, como das vezes anteriores, vibrar no ar, fez pacientemente a chamada dos que deveriam ser recolhidos, os quais, ouvindo os próprios nomes, se apresentavam por si mesmos. Outros, porém, por não se apresentarem a tempo, impunham aos socorristas a necessidade de procurá-los.
mas a estranha voz indicava o lugar exato em que estariam os míseros, dizendo simplesmente: abrigo número tal, rua número tal. Ou, conforme a circunstância: dementado, inconsciente, não se encontra no abrigo, vagando em tal rua, não atenderá pelo nome, reconhecível por esta ou aquela particularidade. Né? Então a gente vê nessas citações, né? Bom dia, Regina. Nessas citações, nesse relato que é trazido para nós vemos ali então a preocupação dos espíritos de atenderem aqueles espíritos que conseguiram chegar numa condição que desse a eles esse benefício e ao mesmo tempo tivessem esse merecimento. Então nenhum seria esquecido. Então foi ali chamado, como foi apresentado para nós, mas aqueles que não eram capazes de responder não ficavam ali, não perdiam o trem, vamos dizer assim. Todos eles seriam beneficiados desde que tivessem merecimento, né, já que os trabalhadores tinham conhecimento pleno de todos os espíritos que estavam ali e tudo que acontecia entre eles. Dir-se-ia que alguém de muito longe assentava poderosos telescópios até nossas desgraçadas moradas, para assim informar detalhadamente do momento decorrente da expedição laboriosa. Os obreiros da fraternidade consultavam o mapa, iam rapidamente ao local indicado e traziam os mencionados, alguns carregados em seus braços generosos, outros em padiolas. Né? Padiolas são as macas. Né? De súbito, ressoou na atmosfera dramática aquele inferno onde tanto padeci, repercutindo estrondosamente pelos mais profundos recôncavos do meu ser o meu nome, chamado para a libertação. Em seguida, ouviram-se os dos 4 companheiros que comigo se achavam presentes na praça. Foi então que lhes conheci os nomes e eles o meu. Disse a voz longínqua, como servindo-se de desconhecido e poderoso alto-falante: abrigo número 36 da rua 48. Atenção! Abrigo número 36. Ingressar no comboio de socorro. Atenção! Camilo Cândido Botelho, Belarmino de Queiroz e Souza, Jerônimo de Araújo Silveira, João de Azevedo, Mário Sobral, ingressarem no comboio. Então, essa convocação para aqueles que seriam então assistidos a partir daquele momento. Numa nota de rodapé que nós temos aqui, deixa eu pegar aqui a descrição, diz aqui para nós: perdoar-me-á o leitor o não transcrever na íntegra o nome dessas personagens, tal como foram revelados pelo autor dessas páginas. Né? Então, aqui a nota de Dona Ivone, falando exatamente sobre, né, fala de uma forma superficial, mais assim, né, para ser mais objetiva. Foi entre lágrimas de emoção indefinível que galguei os pequenos degraus da plataforma de que o enfermeiro indicava, atencioso e paciente, enquanto os policiais fechavam o cerco em torno de mim e de meus 4 companheiros, evitando que os desgraçados que ainda ficavam subissem conosco ou nos arrastassem no seu turbilhão, criando a confusão e retardando por isso mesmo o regresso da expedição. Entrei. Eram carros amplos, cômodos, confortáveis, cujas poltronas individuais, como que estofadas, com arminho branco, apresentavam o espaldar voltado para os respiradores, que dir-se-iam os óculos das modernas aeronaves terrenas. Ao centro, 4 poltronas com um feitio idêntico, onde se acomodaram enfermeiros, tudo indicando que ali permaneciam a fim de acomodar-nos, a fim de guardar-nos. Nas portas de entrada lia-se a legenda "Entrevista antes", na flâmula empunhada pelo comandante do pelotão de guardas, Legião dos Servos de Maria. Dentro em pouco, a tarefa dos abnegados legionários estava cumprida. Ouviu-se no interior o tilintar abafado de uma campainha, seguindo de movimento rápido de suspensão de pontes de acesso e embarque dos obreiros. Pelo menos foi essa a série de imagens mentais que concebi. O estranho comboio oscilou, sem que nenhuma sensação de galeio
e o mais leve balanço impressionassem nossa sensibilidade. Não contivemos as lágrimas, porém, em ouvindo o ensidecedor coro das blasfêmias, a grita desesperada e selvagem dos desgraçados que ficaram, por não suficientemente desmaterializados ainda para atingirem camadas invisíveis menos compactas. Eram senhoras que nos acompanhavam, por nós velando durante a viagem. Falaram-nos com doçura, convidando-nos ao repouso, afirmando-nos solidariedade. Acomodaram-nos cuidadosamente nas almofadas das poltronas, quais desveladas, bondosas irmãs de caridade. Afastava-se o veículo. A pouco e pouco a cerração de cinzas se ia dissipando aos nossos olhos torturados, durante tantos anos, pela mais cruciante das cegueiras, a da consciência culpada. Apressara-se a marcha, o nevoeiro de sombras ficava para trás, como pesadelo maldito que se extinguisse ao despertar de um sono penoso. Agora, as estradas eram amplas e retas, a se perderem de vista. A atmosfera fazia-se branca como neve. Ventos fertilizantes sopravam, alegrando o ar. Deus misericordioso, havíamos deixado o vale sinistro. Lá ficara ele, perdido nas trevas do abominável. Lá ficara, incrustado nos abismos invisíveis, criadas pelos pecados dos homens, a fustigar a alma daquele que se esqueceu do seu Deus e Criador. Comovido e pávido, pude então elevar o pensamento à fonte imortal do bem eterno, para humildemente agradecer a grande mercê que recebia. Aqui então nós terminamos nesse capítulo 2 dos réprobos, trazendo então essa descrição, né? Desde o início, então vimos no primeiro capítulo aquele início do cenário que era apresentado, né? A indiferença, toda a perseguição, a violência que todos sofriam. Depois nós encontramos ali essa descrição dele também falando sobre essas legiões de trabalhadores e também desses criminosos, né, que estavam ali junto desses réprobos. Vimos ali todas as descrições de todos os tipos de suicidas que lá se apresentavam, as imagens que eles criavam e que outros também sentiam, né, dada o pensamento coletivo que era predominante nesse ambiente. E aí vimos então, né, esse momento final em que ele é resgatado junto com outros espíritos, sendo levados então, conduzidos para um ambiente onde seria possível o início da sua recuperação. Então vimos ali o trabalho intenso dessa legião de servos de Maria, né? Depois nós vamos entender um pouco mais, né, Maria como sendo a mãe de Jesus, responsável pela guarda, né, a guardiã desses espíritos, né, e que acabaria então ali controlando, né, coordenando o trabalho de todos esses espíritos. Dá para a gente perceber então que ser um espírito que atua junto a esses espíritos sofredores e suicidas, né, dá para a gente ver ali a força moral, o equilíbrio que esses espíritos precisam ter para não se deixarem levar, para não se deixarem afetar por esse pensamento intenso que era predominante nesse ambiente. Porque muito fácil seria um espírito, por exemplo, que tem a intenção de ajudar, até tem a boa intenção, mas rapidamente ele se deixa levar por isso. Um filme que representa esse tipo de situação é o filme Amor Além da Vida, né, para aqueles que assistiram, né, Robbie Williams, que por ironia, uma triste ironia, acabou também, trabalhou num filme em que ele resgatava a esposa que tinha cometido o suicídio, e ele então, infelizmente, na sua vida pessoal, acabou se tornando também um suicida, né? Então, nesse filme, ele mostra ele então indo em busca da esposa para poder ajudá-la, né? Porque a ideia do filme é que o suicídio seria ali a condenação eterna no inferno. Então acaba misturando um pouco ali dessa ideia do dogma do cristianismo, né? Então, mas ele então, estando em contato com a esposa, que tinha criado um ambiente próprio, né, na mente dela, que era uma casa que ela vivia e tudo mais, mas de uma forma muito decadente, ele então, em contato com ela, ele começou a sofrer a influência disso.
Ele ia conversando com ela e ele ia começando a entrar naquele estado depressivo, perdendo um pouco da própria consciência e tudo mais. Então nós vemos ali que depois ele rapidamente despertou e conseguiu sair daquela condição. Então o espírito que tem uma mente fraca, influenciável, estando num ambiente como esse, rapidamente acaba sofrendo as consequências. Mesmo que ele não tenha culpa, mas ele se deixa levar, né, ele é levado então por essa influência desses espíritos. Então a gente valoriza o trabalho desses outros espíritos que estão ali sempre atuando e trabalhando, né, que fala muito pouco, trabalha objetivamente, não tem ali aquela conversa, faz o que tem que fazer e depois sai. Então é tudo aquilo que eles fazem. Então isso mostra a condição moral. Porque para alguém que tem uma sensibilidade maior, até mesmo hoje, né, nós temos pessoas que frequentam hospitais, que vão ali a cemitérios e rapidamente se comovem com aquilo que está acontecendo. Né, então acabam chorando, acabam ficando angustiados e tudo mais. Né. Eu mesmo já vivenciei isso. Né. No início, quando eu comecei a trabalhar no hospital, era comum eu chegar em casa com aquele sentimento de depressão. E eventualmente um paciente ou outro que vinha a óbito, eu chegava em casa e chorava por causa desse paciente. Ali durante o banho, então só lembrava aquela coisa toda e as lágrimas desciam, simplesmente porque você tinha envolvido por eles. Então, nesse caso aqui desses espíritos, nós temos ali então trabalhadores que são ali muito objetivos, né? Pois é, Márcio, então dá pra gente lembrar que algumas vezes a gente se envolve com o paciente e não são raras as vezes que esses profissionais acabam, né? Nesse caso, levando para casa um pouco da dor daqueles que vivem nesses ambientes, né? Então, para esses espíritos que trabalham no plano espiritual, se eles não tiverem uma força moral, um equilíbrio suficientemente grande, eles acabam também passando por isso. Sofrem a dor do outro. Agora, esses trabalhadores, pelos que nós vimos, altamente concentrados, equilibrados, objetivos, fazem o que tem que fazer e vão embora. Né? Então, quer dizer, percebemos ali, né, a preparação, a capacitação de cada um dos espíritos, cada um desses espíritos que vão trabalhar. Né? Imagina, eu estive 2 vezes num hospital psiquiátrico, ali fazendo transporte de pacientes e tudo mais. É aquele ambiente que você entra e que você não quer mais voltar. Né, porque você vê a condição das pessoas, o hospital já não era lá aquelas coisas, né, então você vê assim a condição, a aparência, o equilíbrio, o psiquismo deles assim que a gente vê na aparência é algo muito perturbador. Né, então assim, só quem vive nesse universo sabe exatamente o que se sente ali dentro. Né? Para nós que somos de fora, que temos um contato e saímos, já sentimos isso, imagina para quem que vive constantemente nesse ambiente. Né? Algo muito difícil. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos, começando aqui o capítulo 3, dá para a gente iniciar aqui esse... Segura aí, André. Dá para a gente iniciar esse capítulo 3. O título é No Hospital Maria de Nazaré. Né? Então, falou dessa saída, vamos fazer essa introdução. Depois, no próximo encontro, a gente retoma esse início aqui. Vamos lá. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir no horizonte, ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidades de visão. Não se distinguia, inicialmente, vegetação nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres cujas linhas grandemente sugestivas despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Fecunda inquietação percutiu rijamente em nossas sensibilidades, aviventando receios algo acomodados diante do trajeto.
que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Pois era evidente que ali nos conduziriam, que para ali nos conduziam. Vista à distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impresso de poder, grandeza e majestade que nos sentimos ínfimos, acovardados só no avistá-la. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou fronteiro a um grande portão que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente talhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação logo que descobrimos: Legião dos Servos de Maria. Seguindo-se esta indicação, que emocionante compeliu-nos a novas apreensões: colônia correcional. Sem resposta às indagações confusas do pensamento, ainda lerdo e atordoado pelas longas dilacerações que me vinham perseguindo havia muito, desobriguei-me de averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava à fortaleza nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, esses muito se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de vigia. Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido enquanto a neve se espalhava, dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistente nas congêneres que conhecêramos através da Europa, pois não poderíamos então avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigo, mas bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Com certeza, verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extenso véu de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu, e o sol, mostrando-se a meio entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em redor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados neles entravam e deles saíam em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando no peito a cruz azul celeste ladeada pelas iniciais LSM, que é a Legião dos Servos de Maria, que a gente lembra, né? Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se, grandiosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam, laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sobre o pórtico, definia-se sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância.
sessão de reconhecimento e matrícula. Tratava-me da sede do departamento onde seríamos reconhecidos e matriculados pela direção, como internos da colônia. Daquele momento em diante, estaríamos sob a tutela direta de uma das mais importantes agremiações pertencente à legião, chefiada pelo grande espírito Maria de Nazaré, ser angélico e sublime que na terra mereceu a missão honrosa de seguir com solicitudes maternais aquele que foi o Redentor dos homens. Conduzidos a um pátio extenso e nobre, que lembraria antigos claustros de Portugal, fomos em seguida transportados em pequenos grupos de 10 individualidades para determinado gabinete, onde vários funcionários colaboravam nos trabalhos de registro. Ali, deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo como o local em que jazeram os despojos. Deixa eu ler de novo aqui para vocês. Ali deixaríamos a identidade terrena, bem assim as razões que nos induziram ao suicídio, o gênero do mesmo, como o local em que jazeram os despojos. Caso o recém-chegado não estivesse em condições de responder, o chefe da expedição supriria rapidamente a insuficiência, pois mantinha-se presente à cerimônia, dando contas ao diretor do departamento da importante missão que acabava de desempenhar. Tão árduo o trabalho em torno de toda uma falange levara, quando muito, 2/4 de hora, porquanto os processos usados não eram idênticos aos conhecidos nas repartições terrenas. As respostas dos pacientes seriam antes gravadas em discos singulares, espécie de álbuns animados de cenas e movimentos, graças ao concurso de aparelhamentos magnéticos especiais. Aqui o que nós vemos, né, antes da gente continuar, ele faz uma descrição tentando comparar aquilo que ele vê com aquilo que existia na Terra, né, naquela época, no século XIX. Então ele é uma pálida tentativa de descrever, né, todo esse mecanismo, todo esse sistema, essa arquitetura que ele encontrou então nesse novo ambiente. Tais álbuns reproduziriam até mesmo o som de nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com o admirável maquinismo apropriado ao efeito, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes e que devam ser retidos e conservados. Seria mais ou menos como se fosse um videoblog, né? Pois é, ainda assim, né, Miriam? Seria como se fosse assim, um videoblog, né? Ele ficava na frente de uma câmera, se identificando, apresentando ali as suas condições, trazendo ali os primeiros relatos e depois isso ficaria arquivado. Essa é a ideia que é passada para nós, o que é muito difícil de ser compreendido, porque dentro do próprio meio espírita nós temos muitos debates a esse respeito. André Luiz fala sobre equipamentos de comunicação à distância, fala sobre telas que são projetadas, né? Então aqui nós falamos sobre esses gravadores, temos ali aqueles equipamentos de cura que inclusive são, né, descrito, né, esse psicoscópio também, de bem lembrado, aqueles equipamentos que são levados em reuniões mediúnicas de desobsessão, de curas, né? Então muitos desses equipamentos são apresentados, mas eles acabam sendo algo que foge um pouco daquela ideia de que o plano espiritual é apenas um espaço. Então acaba tendo aquele debate, será que existe, será que não existe? Isso é ilusão? Será que estão ali materializando o plano espiritual, levando aquelas ideias do mundo físico, veículos que são levados, lanças, luzes, muralhas, tudo isso acaba sendo para nós, pois é, Miriam, vai mudar tudo, né? Vai ficar tudo fashion, nada arcaico, nada estragado. Então, assim, o que nós vemos nessas descrições, se por acaso nós não temos condições ainda de vislumbrar tudo isso que é descrito para nós, é importante que nós deixemos isso guardado para que, no momento oportuno, nós consigamos ter uma compreensão maior. E não simplesmente
apagar tudo isso e dizer que não existe e acabar e não se interessar mais por esse tipo de estudo. Então nós vemos assim que essas descrições que trazem para nós todos esses equipamentos, toda essa estrutura, né, é a descrição daquele que o espírito está vendo. Nós veremos também mais do que isso em André Luiz, né, foi lembrado aqui, né, pelo Brás, que fala também sobre descrição de Luiz Sérgio, a própria Patrícia lá no Violetas na Janela também fala a mesma coisa, né, do ambiente onde ela se encontrava. Então temos assim vários espíritos, como eu falo para vocês, né, se hoje nós não temos a metodologia de Kardec, que ele objetivamente utilizou, né, fazendo as comparações das respostas que eram obtidas pelos espíritos. Então ele pegava ali vários espíritos que se comunicavam com médiuns diferentes em locais diferentes, depois ele fazia a comparação. Hoje nós temos também médiuns diferentes psicografando livros diferentes. E aí então quando nós fazemos essa comparação, só para a gente ter uma ideia, desses espíritos que falam desses equipamentos, tem o livro ali que fala Cidade do Além, né, de Ergolina Cunha, que mostra o mapa de Nosso Lar, né, que foi por causa desse mapa que foi criado no filme Nosso Lar, né, aquela arquitetura toda com os efeitos especiais, né, então traz para nós ali essas descrições. Então assim, para falar sobre esses equipamentos, nós temos, por exemplo, alguns autores espirituais. Então temos agora Camilo Cândido Botelho, né, conhecido como Camilo Castelo Branco. Falávamos sobre Manuel Filomeno de Miranda, lá dos livros de psicografia do Divaldo, o Espírito Patrícia, fala do Espírito Luiz Sérgio, temos ali também André Luiz. Então nós temos ali 5 espíritos falando a mesma coisa. Não seria pertinente nós aplicarmos também um método interessante, né, nós aplicarmos o mesmo método de Kardec sobre esse controle universal, médiuns diferentes, espíritos diferentes falando a mesma coisa? Então ainda temos uma dificuldade para entender como tudo isso funciona, do que isso é feito, qual é a necessidade que se tem ainda, se no plano espiritual o pensamento é a força maior que existe lá. Para que existir tudo isso? Então é o que nós vamos aprendendo aos poucos a partir dessas descrições. O Márcio lembrou, né, que Divaldo narra que o espírito Sheila usava um aparelho para realizar uma cirurgia espiritual. Então temos ali também, somando agora também o espírito Sheila, e nós vamos acrescentando outros tantos, né, que vão ali se colocando, né, que vão trazendo para nós essas mesmas imagens. O Brás colocou, né, foi feita uma maquete pela médium de Sacramento, né, comprovando por Chico Xavier, né, um leve esboço de Nosso Lar, né, foi a partir da mesma imagem que foi criada também, daquele mapinha, né. Cidade do Além é um livro pequenininho, um livreto na verdade, né, que tem algumas citações de Nosso Lar, e no final um encarte que você vai desdobrando e tem ali um mapa grande, feito, né, através da psicopictografia daquilo que é nosso, quer dizer, não sei se é psicopictografia, porque pode ser ali um espírito desenhando aquilo que Ergolina Cunha fez a pintura, ou se foi ela própria que desenhou pela sua habilidade de desenho, né? Não me lembro exatamente qual foi o mecanismo que foi utilizado. O Tico até colocou interessante é que esses equipamentos influenciam a todos, né, independentemente do pensamento de cada um. Sim, né, são recursos magnéticos que tem ali que acabam inclusive, né, afetando espíritos que não estão em condições de abrir suas mentes e tudo mais, né? Então, enfim, né, nós temos aqui essas descrições. Para a gente poder finalizar, então, rapidamente aqui, deixa eu colocar, fechar esse parágrafo aqui. Então, tais álbuns reproduziam até mesmo o som da nossa voz, como nossa imagem e o prolongamento do noticiário sobre nós mesmos, desde que posto em contato com um admirável mecanismo apropriado ao feito, exatamente como discos e filmes na Terra, exatamente como discos e filmes na Terra reproduzem a voz humana e todas as demais variedades de sons e imagens neles existentes e que devam ser retidos e conservados. Nossa identidade, portanto, era antes fotografada. As imagens emitidas por nossos pensamentos, no ato das respostas às perguntas formuladas, seriam captadas por processos que, na ocasião, escapavam à nossa compreensão. Durante muito tempo, perdemos de vista as mulheres que conosco haviam chegado ao departamento de vigilância. Os regulamentos da colônia impunham a necessidade de separá-las de seus companheiros de desventura. Assim sendo,
logo à chegada e imediatamente depois da matrícula, foram confiadas às damas funcionárias da vigilância, a fim de serem encaminhadas aos departamentos femininos, desde, portanto, que nos matriculavam, éramos separados do elemento feminino. Né? Então aqui a gente dá uma parada nesse ponto, que aqui agora, né, ele está comentando aqui sobre todas as burocracias, fazendo a separação das mulheres, dos homens, né, porque é importante, né, porque embora nós vejamos no mundo espiritual como algo uniforme, onde todos são espíritos, nós temos ali cada uma das entidades trazendo uma personalidade masculina e uma personalidade feminina, e cada um deles sofrendo a influência dessas personalidades. Então essa questão da sexualidade que nós temos aqui no mundo físico hoje, tendo, por exemplo, hospitais que têm alas femininas, alas masculinas, exatamente para que não haja essa interferência desses instintos, né, dos instintos primitivos em cada indivíduo, no plano espiritual, principalmente nesse início, também existe essa problemática. Então, separando ali os espíritos com personalidades masculinas e femininas para que mantivesse o equilíbrio entre eles. Né, principalmente nesse período tão perturbado do tratamento, né, desse tratamento de recuperação nessa fase imediata. Então, muito bem, pessoal, paramos por aqui, né, nessa separação dos homens, das mulheres, né, dos espíritos em condições femininas e masculinas, na página número 35, passando, né, nessa burocracia